Você se lembra da primeira vez que segurou uma nota de dinheiro nas mãos? Talvez tenha sido uma cédula amarrotada, entregue por um avô, uma tia, um feirante sorridente. Aquilo parecia mágico. Papel que abria portas, comprava sonhos, dava poder. Mas o que ninguém te contou é que esse papel estava com os dias contados. Sim, o dinheiro como conhecemos, físico, tátil, quase sentimental, está desaparecendo diante dos nossos olhos. Não com uma explosão, nem com um anúncio mundial, mas com um silêncio ensurdecedor. Ele está sendo lentamente apagado da nossa rotina, como se fosse apenas um vestígio de um passado inconveniente. E o mais curioso, a maioria das pessoas sequer percebe. Ah, mas isso é a modernidade, dizem. É o avanço da tecnologia, repetem, enquanto aproximam seus celulares das maquininhas, como se estivessem apenas acompanhando o ritmo do mundo. Mas será que essa substituição do físico pelo digital é só conveniência? Ou seria o primeiro passo de algo maior, e muito mais sombrio? Porque, veja bem, se fosse apenas sobre inovação, por que tantos governos ao redor do mundo estão envolvidos, quase em sincronia, numa corrida silenciosa para acabar com o papel moeda? Você realmente acredita que isso é só evolução tecnológica? Ou será que há algo sendo preparado, algo que a maioria ainda não entendeu, mas que já começou a tomar forma nas sombras? Enquanto a poeira da modernidade encobre o velho papel moeda, algo novo, e ao mesmo tempo inquietante, começa a se erguer nos bastidores dos grandes bancos centrais do mundo. Não estamos falando de Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra criptomoeda rebelde criada por idealistas digitais. Essas moedas descentralizadas são, para muitos governos, apenas ruídos inconvenientes. O que está sendo preparado agora é diferente. É algo organizado, meticuloso, controlado até o último código. Chama-se CBDC, Moeda Digital de Banco Central. Soa técnico demais. É de propósito. Nomes frios tornam ideias perigosas mais palatáveis. Afinal, moeda digital estatal soa bem menos ameaçador do que realmente é. Imagine uma moeda que nasce já programada, que não precisa ser impressa, nem transportada em carros fortes. Uma moeda que vive em nuvens de dados, respira através de algoritmos e obedece, sem contestação, aos comandos de seus criadores. Diferente das criptos convencionais, ela não pertence ao povo, não é descentralizada, não é livre. Ela pertence ao Estado. É dele. E ele pode moldá-la como bem entender. E agora, aqui vai o detalhe mais sinistro. Quase todos os países do G20 estão desenvolvendo suas próprias versões. Silenciosamente. Rapidamente, como se estivessem seguindo um script comum, ditado por uma força que não aparece nas manchetes. E a pergunta que ecoa como um sussurro no escuro é: por que governos, que sempre foram lentos com tecnologia, agora parecem obcecados por digitalizar o dinheiro? A resposta: talvez esteja menos nas promessas e mais nos poderes ocultos que essas moedas digitais oferecem a quem as controla. Imagine o seguinte: você acorda, escaneia seu rosto para desbloquear o celular, abre seu aplicativo bancário e faz um Pix para pagar o café. Em segundos, a transação é concluída. Rápido, prático, quase mágico. Mas, invisível aos seus olhos, algo também acontece. Essa transação foi registrada, localizada, analisada e arquivada. Não só o que você comprou, mas onde você estava, a hora exata, o tipo de produto e, se quiserem ir além, o que isso diz sobre você. Agora, leve essa lógica para um mundo onde todo o dinheiro é digital e 100% gerenciado pelo Banco Central. Não existe mais anonimato. Não existe mais margem. Não existe mais silêncio. Cada centavo que você gastar será uma linha a mais em um banco de dados que conhece você melhor do que sua própria mãe. Suas preferências, hábitos, impulsos, vícios. E diferente das redes sociais, você não pode simplesmente sair da plataforma. Porque agora, a plataforma é a sua carteira. E desligá-la é o mesmo que desligar a sua vida. Mas se eu não devo nada, por que deveria me preocupar? Talvez você pense. Pois bem, quem decide o que é certo ou errado, aceitável ou suspeito, agora tem a chave do seu cofre digital. E essa chave pode ser usada a qualquer momento. Se hoje você tem liberdade para comprar um livro, amanhã essa compra pode ser considerada inadequada. Se hoje você compra carne, amanhã pode ser punido por impacto ambiental. E tudo isso com base nos dados que você mesmo forneceu, sem perceber. Agora respire fundo e pense. E se o seu acesso ao próprio dinheiro pudesse ser suspenso com um clique? Sem aviso, sem processo, sem chance de recurso.
Eles dizem que é para o seu bem. Que as moedas digitais emitidas por bancos centrais vão proteger você de fraudes, de corrupção, de instabilidades econômicas. A promessa é sedutora: mais segurança, mais controle, mais ordem. Mas, segurança para quem? Controle de quem? Sobre quem? Porque, no fundo, o que está sendo construído não é um sistema para proteger você, mas sim, um sistema para te monitorar e moldar seu comportamento. Sim, o discurso é bonito. Mas é exatamente nos discursos bonitos que moram os maiores perigos da história. Com o dinheiro digital estatal, cada passo seu se torna um dado. Cada dado se transforma em um padrão. E cada padrão pode ser recompensado ou punido. Você gastou muito em fast food esse mês? Redução automática no seu limite de crédito para a saúde. Viajou mais do que o aceitável em termos de emissão de carbono? Taxa adicional invisível nas suas próximas compras. E você nem será avisado. O sistema simplesmente recalcula sua realidade. Silenciosamente. Precisa. Fria. É aqui que a segurança vira coleira digital. E ela se aperta toda vez que você ousa sair do comportamento esperado. Agora, imagine isso acontecendo em escala nacional. Ou ainda pior, global. Mas se você pensa que isso é grave, espere até entender como esse sistema pode evoluir para algo ainda mais distorcido. Um sistema onde o seu valor como cidadão depende diretamente da sua obediência. Você já ouviu falar em crédito social? Não, não estamos falando do seu score bancário. Estamos falando de algo mais íntimo, mais invisível, mais perigoso. Imagine viver em um sistema onde cada ação sua, do que você consome, ao que você posta, até com quem você anda, afeta diretamente quanto dinheiro você pode usar, ou se pode usá-lo de todo. Agora, antes que você pense, isso só existe na China. Pare e olhe ao seu redor. Alguns bancos já monitoram seus gastos com base em categorias éticas ou sustentáveis. Plataformas já censuram opiniões que não seguem determinadas diretrizes. Empresas premiam bons comportamentos com descontos e benefícios. Você ainda acha que isso é uma teoria da conspiração? A realidade é mais sutil, porque o sistema não vai te prender. Ele vai te empurrar. Pouco a pouco, compra por compra, clique por clique. Primeiro, você será convencido. Depois, vigiado. E, no fim, condicionado. Talvez você nem perceba quando deixar de fazer algo, não por escolha, mas por medo de ser penalizado. E o pior, você vai achar que foi decisão sua. É o nascimento de uma nova moeda. Não aquela feita de cifras, mas de comportamento. Você não é mais apenas um consumidor. Agora, você é um perfil. E se seu perfil for problemático? Bem, seu acesso ao dinheiro pode ser congelado. Seu salário, limitado. Seu futuro, editado. Parece exagero? E se eu te dissesse que tudo isso já está em fase de testes, em lugares onde você jamais imaginaria? Você já reparou como, nos últimos anos, tudo passou a ser digital? A música, os livros, os relacionamentos, os documentos. Agora, até o dinheiro. Mas há uma diferença brutal entre digitalizar um costume e reprogramar a realidade. Porque o que está acontecendo agora não é apenas uma evolução econômica. É uma mutação. Um redesenho completo das regras do jogo. No mundo das moedas digitais emitidas por governos, o dinheiro não vive mais no seu bolso, na sua carteira, ou sequer em sua conta bancária. Ele vive dentro de um sistema. Um que você não controla. Um que pode ser desligado, sem aviso. Esse novo modelo não entrega apenas rapidez e praticidade. Ele entrega poder absoluto a quem o administra. Poder para definir quando você pode gastar, como você pode gastar, onde você pode gastar e com quem. Se antes o dinheiro era uma ferramenta sua, agora você é a ferramenta dele. Você não compra mais, você é o produto. Cada transação sua ajuda a calibrar o sistema, a refinar os algoritmos, a deixar o controle mais eficiente, mais afiado, mais invisível. E o mais assustador, as pessoas estão aceitando isso com um sorriso no rosto. Porque o novo sistema vem embalado em promessas doces, inclusão financeira, estabilidade global, combate à corrupção. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: a quem realmente serve essa nova ordem econômica? Quem ganha, de verdade, quando o dinheiro deixa de ser seu e passa a ser apenas um código que pode ser autorizado ou negado com base no seu comportamento? Você já ouviu falar em Fórum Econômico Mundial?
Ou no Banco de Compensações Internacionais, o BIS, nomes que parecem distantes, quase intocáveis, habitando corredores de vidro e aço, onde o comum mortal jamais entra. Mas são justamente esses corredores, frios e silenciosos, que guardam o verdadeiro motor dessa revolução econômica. Essas instituições, que se dizem preocupadas com a estabilidade global, estão mais do que interessadas em acelerar a digitalização do dinheiro. Elas comandam, planejam e articulam a transição para esse novo sistema onde o controle é absoluto. Mas não pense que são apenas governos preocupados com modernização. Por trás dessas decisões estão grandes corporações, gigantes da tecnologia e finanças, que veem nesse modelo uma oportunidade única: o controle total dos dados e, consequentemente, do poder. Pense nisso como um jogo de xadrez silencioso, onde cada movimento é calculado com precisão cirúrgica, e as peças são milhões de pessoas, suas vidas, seus gastos, seus dados. Eles criam as regras, mas não se veem nas manchetes. Preferem atuar nas sombras, usando acordos discretos, parcerias invisíveis e acordos que ninguém questiona. E enquanto o mundo debate sobre as vantagens da modernidade, esses atores observam, ajustam seus planos e avançam. Porque, no final, essa não é apenas uma questão de dinheiro. É uma questão de poder, de controle. No fim das contas, o que está em jogo não é só o fim do dinheiro físico, nem mesmo o surgimento de uma moeda digital, fria e implacável. O que ameaça nossa era é algo muito maior: o fim do livre-arbítrio econômico. Quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta sua e passa a ser uma extensão do sistema que controla você, a linha entre liberdade e prisão digital se torna tênue demais. Não é mais questão de se você poderá gastar, mas quando e como, e até mesmo se você será autorizado a fazê-lo. A moeda digital estatal, que parecia um avanço tecnológico inofensivo, revela seu rosto verdadeiro: o de um guardião silencioso, um vigia que tudo sabe, tudo controla e tudo pode negar. E aqui está a ironia cruel: na busca por segurança e eficiência, estamos abrindo a porta para uma nova era de vigilância e controle, onde a moeda não compra mais apenas produtos, ela compra sua conformidade. Mas nem tudo está perdido. Porque o conhecimento é a chave que pode abrir essa porta, iluminar os cantos escuros e revelar as engrenagens ocultas. E é por isso que você está aqui. Porque, além da cortina da modernidade e das promessas, existe uma verdade que poucos querem que você veja. Se você quer continuar descortinando essa realidade, entender os mecanismos ocultos e saber como se proteger dessa nova ordem, inscreva-se no canal Além da Cortina, ative as notificações e venha comigo nessa jornada onde nada é o que parece. Porque, no fim, a verdadeira liberdade começa quando você abre os olhos.